Olá, eu sou Laila Pincelli, sou psicóloga especialista em terapia de casais. Você com certeza já ouviu alguém dizendo que para uma relação, para um relacionamento dar certo, é importante que os parceiros estejam dispostos a ceder. E isso sim é verdade, né? Como a gente convive com alguém que não é igualzinho a gente, sempre vai existir necessidade de uma negociação, de que as coisas sejam ponderadas para que a relação fique equilibrada, não só do jeito de um ou do jeito do outro. Aquelas relações em que a gente vê que tem um dos parceiros ali que é muito dono da verdade, as coisas têm que ser do jeito dele, muito provavelmente o outro lado ali vai se sentindo anulado, ou aquelas situações em que os dois envolvidos ali, os dois são muito autocentrados, muito individualistas, egoístas e tudo tem que ser da sua forma, essa relação possivelmente vira um pé de guerra e uma batalha ou uma relação onde existe pouco envolvimento, pouco compartilhamento de momentos, né? Isso, né? Uma relação de dois, só que individualista. Agora, eu quero falar com você sobre um detalhe nessa história toda. Você sabe, é muito comum quando eu recebo aqui casais para acompanhamento, né? Para acompanhamento como terapia de casal, ou mesmo individualmente, que um parceiro se queixe de alguma forma de se sentir anulado na relação. Ou que dizendo, eu me perdi no meio desta relação, eu não sei mais quem eu sou. Ou descontente porque abriu mão de sonhos, abriu mão de quem ele era, ou de quem ela era, que se viu transformado quando olha para essa relação e olha lá para o passado. Eu me vejo transformado, não me reconheço mais. E isso é bem importante que a gente olhe, não com aquela maneira muito taxativa de dizer, então o outro é mandão, o outro é manipulador. Sim, em alguns casos isso acontece, que o parceiro seja manipulador, seja muito dono da verdade, mas a gente não pode esquecer que uma relação é sempre feita pelos dois lados. As duas pessoas, os dois envolvidos ali, eles contribuem para que a relação e a dinâmica fique desta forma. Então, quando a gente para pensar nisso, e eu olho para essa história do ceder, eu sempre fico pensando que alguns sims, o sim que eu falo para o outro, quando na verdade eu queria dizer não, eu falo sim para o outro e um não para mim. E no nosso dia a dia, tá? Não estou falando em grandes situações ou grandes eventos, no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente pode estar dizendo um sim para o outro e um não para mim? E nem sempre, presta atenção, nem sempre, eu diria até que na grande maioria das vezes, não é porque o outro me obrigou, não é porque o outro impôs, não é porque o outro mandou, e sim porque eu ali, talvez sem me dar conta, sem perceber, sem estar presente para aquilo, para o que estava acontecendo, eu cedo, ou tá tudo bem. E nessas pequenas, às vezes isso acontece em situações que até eu mesma queria, eu até mesma, eu gostaria de fazer algo, mas para ficar com este namoradinho novo que eu consegui, que tá tão gostoso esse namoro, eu abro mão de uma coisa para mim, para ficar com ele. Me ocorreu uma história aqui. Eu estou prestando vestibular e só que conheci um namoradinho agora esses dias, tá tão gostoso e tal, e naquele momento de querer ficar com ele, essa tal prova nem é tão importante para mim assim. Ou, eu escolho ficar aqui ao invés de escolher estudar. Você percebe? Ele pode até ter te falado, ele pode dizer assim, fica aqui comigo. Ele não está te forçando a ficar. Ele convida, ele fala, ele
Só que você, na sua escolha, na sua vontade também, na sua preguicinha, na sua vontade de curtir, que é mais gostoso estar ali com o namorado do que estudar, você acaba acatando, aceitando ficar. Percebe? Não foi imposto, foi um convite, foi uma sedução, foi algo ali e eu decido não estudar para ficar aqui. E aí, um pouquinho mais para frente, eu decido não ir fazer minha inscrição para ficar aqui. São pequenas coisas, pequenas escolhas que a gente vai construindo. E a gente vai construindo o quê? A relação. A gente vai se construindo em quem a gente vai ser nesta relação, vai construindo o nosso futuro, nessas pequenas escolhas, nesses sims e nãos que são dados ali em pequenos momentos, numa relação ou na vida, certo? E aí é muito importante que a gente esteja presente para isso. Primeiro, para fazer uma avaliação dessa situação como um todo de uma maneira mais genuína, vamos dizer assim, mais inteira, porque quando a gente simplesmente coloca que a culpa é do parceiro, né, é muito comum a gente ver isso em relacionamentos mais longos, né, então eu deixei de fazer isso, eu era assim, eu deixei de ser, uma postura às vezes de vitimização ou de arrependimento que é depositado no outro, que é depositado no parceiro, quando na verdade boa parte disso não foi imposto pelo outro, foram escolhas que eu mesma fui fazendo, pequenas escolhas. E quando eu digo isso, não é para então o culpado deixou de ser ele e eu passei a ser a culpada. Não é para isso. Também não vai adiantar nada ficar se açoitando. Mas é importante que a gente assuma uma postura de autorresponsabilidade. Porque é a partir daí que a gente vai poder fazer a construção e a mudança de fato. Certo? Porque enquanto eu fico simplesmente depositando essa culpa no outro, eu não tenho muito o que fazer. E provavelmente se eu arranjar um outro relacionamento, eu vou continuar agindo assim. Porque, gente, olha, isso acontece, a construção de uma relação, ela começa ali no primeiro encontro. Certo? Quando eu não queria que ele passasse a mão ali, eu deixo. Ou quando eu queria fazer um convite e tal e não faço, porque a gente vai fazendo essa construção desde o primeiro dia, certo? Desde o primeiro dia. E aí a relação, quando ela vai evoluindo, a gente precisa, assim, ao longo do tempo, fazer pequenas paradas aí. Aliás, eu acho que tem que ser sempre, tem que ser diário, para que a gente veja aonde eu estou chegando. Onde isso tudo vai me levar? Para que não haja o arrependimento, essa sensação de anulação que não necessariamente foi causada pelo outro, e sim pelas minhas pequenas escolhas, porque eu não sabia como fazer diferente, porque eu fiquei com receio de falar que eu não queria aquilo e ela ficar chateada, então deixei assim mesmo. Sabe aquelas coisas que não necessariamente machucam tanto, sabe? Aí é o perigo, né? Então não necessariamente machuca tanto, não necessariamente é uma coisa que eu não queria de jeito nenhum, não necessariamente seja, certo? Aquelas grandes coisas a gente até sabe quais são, aquelas pequenas coisas é que vão fazendo com que eu mude a rota, sabe? Olha, uma vez eu escutei uma história, assim, se o navio, né? Se eu estou aqui no navio, se inicialmente o navio mudar a rota só um grauzinho, provavelmente isso aqui não represente na viagem ali muita coisa. Ele logo pode ser corrigido. Ao longo do tempo, uma pequena mudança de rota
vai me levar a um lugar muito diferente. Dá para entender? Né? Então, assim, aquilo lá não faz tanta diferença, mas no conjunto, isso pode me levar aonde eu não quero. Eu estava de férias e pude voltar a assistir aí algumas séries que eu gosto de assistir, e teve uma cena do Grey's Anatomy que me chamou muito a atenção e fala exatamente disso aqui que eu estou trazendo para você nesse vídeo. A japonesinha, uma das personagens, a Yang, ela é uma médica que adora, a paixão da vida dela é a cardiologia, e ela estava com um namorado, estava lá namorando com o namorado dela, e toca o bip, fazendo um chamado para que ela fosse, né, ela precisava atender o hospital. E ela, estando com ele, estava gostoso ali com ele, ela decide não aceitar aquele chamado e fica ali com ele. Mais tarde, ela vem a saber que aquele chamado, né, que estavam chamando ela no bip, era para uma cirurgia mega importante, onde uma cardiologista que ela adorava, que ela idealizava, estava convidando para que ela participasse da cirurgia, algo raro, uma situação muito fora do comum. Ela fica extremamente chateada com aquilo e numa conversa com este namorado, ela fala que ela não mais vai deixar de atender bips, porque a profissão dela, porque a cardiologia para ela é algo que tem um valor excepcional e que ela não vai fazer mais isso. E aí ela se remete ao relacionamento anterior, em que ela estava com uma pessoa que ela gostava muito, uma pessoa que ela admirava muito, um cardiologista, e que para estar com ele, ela foi aceitando pequenas coisas, aceitando casar. Ela gostava dele, ela amava ele, mas ele queria casar, por ela não era necessário casar. Ela aceitou algumas coisas impostas pela família dele, pequenas coisas, pequenas grandes coisas, tá? Mas ela foi aceitando, por quê? Porque ela gostava dele. Não eram coisas que eram obrigadas. Ele perguntava, mas para agradá-lo, ela fazia. Se a gente volta para essa situação aí do bip, da chamada, o namorado sequer sabia que ela estava sendo chamada para uma cirurgia importante. Ele não estava dizendo, deixe de ir na cirurgia para ficar comigo. Foi uma escolha dela, certo? Porque naquele momento estava gostoso, então ela optou. Naquela situação do relacionamento anterior, ela estava apaixonada por aquele homem e para ela valia a pena aquilo tudo. Só que chegou um momento em que ela, na relação lá anterior, ela se dá conta de que ela tinha se perdido nos princípios dela, se perdido naquilo que ela de fato buscava para ela, por amor, por gostar dele, tá? Olha, então, nem sempre é imposto pelo outro. Essas decisões muitas vezes são nossas. Um pequeno ceder, um sim que eu falo. E eu não estou querendo dizer com isso que então agora é tudo, eu não falo mais sim para o outro e não para uma vontade minha. Não é isso. Mas avalie na sua vida, na sua relação, para onde essa pequena mudança de rota, né? Imagina que um simzinho, ou um sim, outro sim, isso está te levando para onde? Só você pode saber disso. E às vezes o seu parceiro, a sua parceira, ela nem está sabendo que isso está ou pode vir a te causar um mal, ou que isso não era bem o que você gostaria, certo? Porque as coisas vão acontecendo tão sutilmente na vida, não é? Tem as grandes coisas, mas às vezes no dia a dia são detalhes, tá? Esteja você presente para isso. Esteja você presente para o fato de que às vezes você precisa corrigir a sua rota. Não é a força, nem sempre é saindo, não necessariamente saindo da relação, não necessariamente o outro vai resistir à sua mudança, virar pensando no tal navio, mudar a rota de um navio, se eu faço assim, sei lá, o que acontece com o navio, provavelmente isso não dá para ser feito. A mudança vai ter que ser sendo corrigida aos poucos.
Veja como isso cabe na sua vida, tá bem? Olha, um beijo para você. Na semana que vem, na quinta-feira, eu trago um novo vídeo para você. E na terça-feira, ao meio-dia, tem live aqui no YouTube, tá bom? Um beijo, tchauzinho.